Fala, seus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez nós vamos conversar sobre o Pecharunt, o Loyal Tree e também sobre o fim dos filmes de Pokémon, que, bom, depois do acontecimento específico de hoje, talvez seja a porta ou a janela, enfim, que a gente precisava olhar para perceber que talvez de fato não teremos mais filmes de Pokémon como a gente costumava, né, acompanhar. No caso, os filmes que abordam os míticos. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Deixa seu like, ele ajuda demais. Não esqueça de passar na Playground Game Store para consumir ali alguns TCGs. Use o código Camaleão5 e também não esqueça de usar o Amazon, meu link no Amazon ali na descrição do vídeo. Quando você for fazer comprinhas no Amazon, usa meu link, começa navegando ali no Amazon com o meu link. Bora lá para mais um vídeo sem muita demora. E é o seguinte, pessoal, eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Pecharunt e o Loyal Tree. Hoje tivemos uma animação que conta uma história um pouquinho mais soft sobre o Pecharunt e como ele conheceu o Loyal Tree, tá? Só para refrescar a memória de vocês, nos jogos a gente não tem muito essa relação do Pecharunt com o Loyal Tree, mesmo a gente conectando as coisas e entendendo que o Loyal Tree, eles chegaram ao que eles chegaram a ser graças ao Pecharunt, porque eles três tinham uma forma diferente antes de conhecer o Pecharunt. Cada um deles tinha coisas que não gostavam muito neles, né? Um era mais fraco, o outro era mais, vamos dizer assim, desprovido de inteligência, vamos colocar assim, e o outro Pokémon não era tão belo. Consequentemente, ao conhecer o Pecharunt, enfim, conforme o tempo foi passando, cada um deles conseguiu chegar ao seu ponto máximo, inclusive do que desejava, ao custo de ser possuído ali pelo Pecharunt e as suas vontades. Aí no final das contas a gente acabou descobrindo, né, que tinha as máscaras ali de um cara que ficava junto com um Pokémon Ogro, e esses Pokémon, pela ganância, queriam roubar essas máscaras, entraram numa luta contra, né, o cara que fazia essas máscaras, e o cara acabou aparentemente morrendo, segurando apenas uma máscara, e quando o Ogerpon chegou na caverna onde eles se escondiam, o Ogerpon foi lá e derrotou, né, na verdade matou o Loyal Tree, e o Pecharunt conseguiu se salvar, se fechando, né, naquela casquinha dele, e a gente encontra depois ele na DLC, na vendinha da senhora ali, né, que deixou o Pokémon adormecido, mas provavelmente ela não tinha nem noção que era um Pokémon. Na história que foi lançada agora na animação, essa história ela é um pouquinho nerfada e também soma em alguns pontos. Primeiro porque eles contam um pouquinho a história do Pecharunt, que foi adotado por um casal de velhinhos de uma região bem distante, né, de um lugar bem distante. E aí esse casal acaba consumindo os mochis do Pecharunt e desenvolvendo uma grande ganância. Então tudo que eles queriam, o Pecharunt dava um jeito de dar para eles. E consequentemente eles acabaram ouvindo uma história sobre máscaras em Kitakami. O Pecharunt decide ir até Kitakami, roubar essas máscaras para dar para eles. No caminho ele acaba encontrando os Pokémon que compõem o Loyal Tree. Só que esses Pokémon já estão no seu potencial máximo e, consequentemente, a história dessa animação dá a entender que a pressão que eles sofrem em base do poder do Pecharunt por estarem sendo controlados fica muito mais em evidência quando eles entram em confronto com o Ogerpon. E esse confronto também foi algo bem mais suavizado na animação, diferente do jogo que deixa claramente a entender que, né, houveram mortes ali, seja do cara que ficava com o Ogerpon e o Loyal Tree. E a história aqui ela é bem mais soft, né? Então ela não se preocupa muito em contextualizar as situações. Não só isso, o pessoal também critica por que eles decidiram fazer uma animação narrada para contar a história para um vídeo de YouTube, enfim, e não colocar essa animaçãozinha dentro dos jogos Pokémon. Então isso também desgasta um pouco o fã que não aguenta mais
essas divergências na história, né? Aonde você cria furos de roteiro, porque alguns acontecimentos parecem que rolaram de formas diferentes, e isso acaba deixando as situações um pouco quanto desgostosas. Não só isso, como eu falei pra vocês, aqui nós temos o Pecharanti um pouco mais fofo, indo em busca das máscaras em Kitakami para agradar um casal que havia adotado ele, e na versão do jogo nós temos um Pecharanti um pouco mais cruel e ganancioso, e que simplesmente, ao lado dos seus outros 3 comparsas ali, decidiram roubar, porque sim, porque tinham interesse na máscara, e dadas as circunstâncias rolou até morte, e ficou por assim, né? Então, assim, ambos a gente tem que concordar que deixam em aberto certas situações, a animação é um pouco mais esclarecedora, mas ainda assim no jogo você tem essas aberturas, mas o jogo é o que a gente vai levar, obviamente, como mais oficial. A gente precisa entender, antes de mais nada, que quando a gente parte para as mídias de Pokémon, quando a gente vai para animes e enfim, e agora principalmente o YouTube e qualquer outro serviço de streaming que vem surgindo por aí, eles vêm se popularizando muito, vem se tornando o que a gente conhece hoje como a nova TV, né? Hoje as pessoas não assistem tanta TV como antes, elas acabam partindo para esse tipo de serviço porque elas escolhem o que elas querem ver e o que estão interessadas em assistir. E, no final das contas, eu acredito que essa animação foi feita justamente aos moldes do que a gente conhece como o próprio anime Pokémon. No anime Pokémon, muitas coisas como deveriam ser nos jogos, geralmente não acontecem, né? É sempre um pouco mais leve, mais tranquilo de se consumir, né? É sempre mais harmonioso. Então, eu acho que a tomada de decisão de ser uma coisa mais soft aqui é provavelmente pelas mesmas decisões, né, que eles sempre tomam em outras mídias, como foi com o próprio anime Pokémon. E dessa forma, isso me conecta a um rumor que a gente tem de um leaker, inclusive, né? A gente pega informações para o anime Pokémon, que eu trouxe em vídeos passados, na semana passada, que aparentemente não vamos ter mais filmes de míticos Pokémon como a gente estava acostumado. Então, aqueles filmes onde a gente via o Ash e ele, enfim, lidando com algum Pokémon mítico, provavelmente a gente não vai acabar acompanhando. Apesar de ainda ser um rumor, e vem de uma fonte que a gente geralmente usa como base, eu ainda fico esperançoso da possibilidade de pelo menos ver o Ash nas telinhas e ver ele interagindo com os míticos. Eu acho isso muito legal. Eu até vi uma ilustração hoje, compartilhei no meu Twitter, com a equipe Rocket, Jesse, James e Meow, possuídos, né, pelo Pecharanti. Eu consigo ver isso acontecendo, e com a ilustração fica mais fácil ainda, né? Quem ilustrou isso provavelmente é um grande fã do anime e consegue enxergar essa possibilidade. Eu consigo ver isso num filme, por exemplo, né? A equipe Rocket toda atrapalhada ali, possuída por um Pokémon, o que, enfim, não é novidade. Quantas vezes a equipe Rocket já ficou possuída por algum Pokémon? E no final das contas, essa animação já surgindo assim, contando essa história, e com a ausência do Ash, com esse rumor, comba tudo, e eu acho que no final a gente provavelmente acaba encontrando o que a gente talvez não queria que acontecesse, né? Esse fim de material mesmo do Ash e dos míticos. Então Pecharanti poderia, no final das contas, quebrar esse padrão de que míticos ganhavam seus filmes, e aqui talvez não aconteça. Ainda mais porque míticos costumavam aparecer, né? Casava-se muito a ideia de um mítico surgindo com as proximidades do seu filme. E isso, o mítico já foi lançado, acabamos não tendo nenhum relato sobre algum filme, uma produção de algum filme, e consequentemente também temos aqui essa mini animação explicando uma história paralela aos acontecimentos dos jogos, mas que também, né, pode suprir ali a necessidade de alguém querer saber mais sobre um Pokémon. Então, no final das contas, eu percebo que sim, provavelmente não vamos ter mais filmes aos moldes que a gente estava acostumado. Isso não quer dizer que não teremos mais Pokémon no cinema, mas talvez não nos moldes
que a gente estava acostumado de acompanhar. Quero saber a sua opinião sobre isso. Se você quiser assistir essa historinha do Petchorante, eu vou deixar no izinho aí em cima. E é isso. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês têm como opinião. Mas, na minha opinião, eu acho que faz sentido, né? Filmes Pokémon são de um custo exorbitante, provavelmente. E se não casa muito bem com a bilheteria, talvez não seja muito interessante para eles. Ainda assim, vendiam bem, antes que alguém apareça aí e fala que era um fiasco total. Não, mas talvez não correspondia mais à expectativa deles. E talvez seja necessário esse tempo. Lembrando que o último filme foi o do Zarude. Então, vamos ficar na expectativa. Quem sabe algum filme surge ainda pelos próximos anos. Quero saber a sua opinião. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui!